A primeira questão foi para a prova de promotor de justiça no Ministério Público de Goiás, agora em 2024. Então, o Mário, advogado criminalista, passou a estudar nas nuances as inovações trazidas à baila pela Lei 13.964, em especial a implementação do Instituto do Juiz das Garantias, em razão do potencial impacto no exercício de suas funções. Registre-se que no escritório do advogado, do Mário, ele atua em 4 diferentes áreas. Então, ele atua em processo de competência do Tribunal do Júri, em casos de violência doméstica familiar, em crimes previstos na Lei 11.343, que é a Lei de Drogas, e nos processos de competência originária dos tribunais. Nesse cenário, considerando o entendimento do STF, é correto afirmar que Mário deverá observar as normas relativas ao juiz das garantias nas seguintes áreas de atuação do seu escritório de advocacia. Então, a gente tem a letra A, vai observar o juiz das garantias nos processos de competência do Tribunal do Júri, nos casos de violência doméstica familiar, nos processos de competência originária dos tribunais. Letra B, vai observar as normas relativas ao juiz das garantias nos casos de violência doméstica familiar, nos crimes da Lei de Drogas e no processo de competência originária dos tribunais. Na letra C, vai observar as normas relativas ao juiz das garantias na Lei de Drogas e no processo de competência originária dos tribunais. Na letra D, competência do Tribunal do Júri, caso de violência doméstica familiar. E na letra E, nos crimes da Lei de Drogas. O que nós temos de importante aqui nessa questão e que não está no Código de Processo Penal? O Código de Processo Penal ele vai dizer apenas uma coisa que é excluída do juiz das garantias. Ele vai dizer, os casos de infração de menor potencial ofensivo não vai ter juiz das garantias. Então, ele traz essa hipótese, só que não foi cobrado aqui. O Mário, ele não atua com infração de menor potencial ofensivo. Só que o STF, ele trouxe outras previsões, outros casos, outras competências que nós não teremos a figura do juiz das garantias. Então, por isso, essa questão, ela cobra o julgamento do STF. Então, quais são esses casos para a gente conseguir resolver nossa questão? Tá aqui o resumo. O juiz das garantias não se aplica nas seguintes situações: infrações penais de menor potencial ofensivo, processos de competência originária dos tribunais, processos de competência do Tribunal do Júri e os casos de violência doméstica e familiar. Então, quando a gente volta para o escritório do advogado, veja, eu vou ter juiz das garantias no Tribunal do Júri? Não. Eu vou ter juiz das garantias na violência doméstica e familiar? Não. Eu vou ter juiz das garantias na Lei de Drogas? Aí sim. Eu vou ter juiz das garantias no processo de competência originária dos tribunais? Não. Então, a nossa resposta, como ele quer, aquele em que vai observar a figura do juiz das garantias, fica na letra E, apenas nos crimes da Lei 11.343 vai ter a observância de todo o capítulo de juiz das garantias lá do Código de Processo Penal. Então, questão 1, letra E.